Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Reformada do Aratu. Glória a Deus por todas as coisas. Amém, irmãos? Como é bom estar mais uma vez aqui com vocês nesta noite de sábado. Muita chuva nessa madrugada, né, irmãos? Estamos aqui também orando por toda a comunidade, pelos irmãos, pelas famílias. Hoje à tarde, pela manhã, né, a irmã Vânia, que faz parte da nossa comunidade, da Igreja do Aratu, ela entrou em contato comigo, passou um vídeo, eu compartilhei com vocês aí no grupo, né? Do que as fortes chuvas fizeram na sua casa, né? Então assim, mas glória a Deus, está todo mundo bem, não teve problema nenhum nas saúdes de ninguém, amém? Então o nosso Deus assim guardou a família da irmã Vânia. E estamos aqui também para agradecer ao Senhor por esse guardar, amém? Pela sua mão que está estendida sobre a vida daquelas pessoas que creem e confessam que o Senhor Jesus é o seu Senhor e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a família da irmã Vânia, que Deus abençoe a família do Aratu, que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Amém, queridos? Antes de começar a ministração, eu pediria que você agora fechasse seus olhos, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Queremos agradecer pela tua mão poderosa estendida sobre a vida de cada um de nós. A tua palavra diz no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali comigo, o Senhor está me guardando, me livrando. Ó Deus, sabemos que passamos uma noite, principalmente aí na comunidade do Aratu e em alguns bairros aqui da cidade de João Pessoa, que foram muitas chuvas, e sabemos também que a chuva é bênção tua, Senhor Deus, porque tudo que faz, tudo que o Senhor faz é bom, perfeito. É agradável, é a tua boa vontade em nossas vidas. Mas queremos agradecer nesse momento pelo que o Senhor guardou a família da irmã Vânia. E temos certeza que o Senhor guardou várias famílias espalhadas no mundo, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus, que traz vida para cada um de nós. Sabemos que o teu Espírito ele se move através da tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos agora, neste momento, nesse sábado à noite, aqui, ó Deus, junto com meus amados irmãos aí da Igreja Batista Reformada do Aratu. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, entrando agora em nossos lares, ó Deus, abrindo as nossas mentes, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para escutar a Tua palavra, Senhor Deus, para aprender a Tua palavra, para viver a Tua santa e verdadeira palavra. Ó Deus, me usa conforme te apraz, que não venha nenhum pensamento humano meu, mas tudo que sai da minha boca seja direcionado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe a todos vocês, não só da comunidade Oratu, mas todos os meus amados irmãos que estão aí escutando essa ministração. Nós estamos, para que você também, possa ser que você não tenha acompanhado as pregações anteriores, nós estamos, irmãos, numa série de ministrações falando sobre as doutrinas da graça de Deus na salvação do homem. Interessante esse tema, né? Vou repetir, ó, as doutrinas da graça de Deus na salvação do homem. Primeiramente, o que são doutrinas? O que é doutrina, irmãos? Precisamos saber disso, né? É o ensino extraído da Escritura, da Bíblia, né? Então, o que é graça? Graça é favor imerecido de Deus para comigo e para com você. Nós não merecíamos, mas o nosso Deus agiu a nosso favor. Amém? Por isso, amém, amados irmãos? Então, essa graça na salvação do homem é que nós temos ministrados nesses 5 sábados seguidos. Teve só um que nós falamos sobre a soberania de Deus na escolha de Maria, não foi isso? No sábado que antecedeu aos dias das mães. Mas os outros sábados nós falamos de todas as doutrinas, são 5. Quero lembrar a vocês, eu anotei aqui bem direitinho alguns textos. E você que não assistiu os vídeos anteriores, eu vou dar um resumo hoje aqui para você, tá bom? Deus é bom. Olha só, a primeira doutrina, depravação total do homem. O que é isso, irmão Fábio? Faça só um resumo para mim, irmão Fábio. O que é a depravação total do homem? Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Preste bem atenção. Quando você, quando todo homem existente nesse mundo nasceu, já nasceu totalmente destituído da glória de Deus.
Irmão Fábio, me explique mais, eu não estou entendendo. Eu nasci destituído, por quê? Eu nasci, eu não fiz nada, por quê? Porque todos nós nascemos com o pecado dos nossos primeiros pais. O chamado pecado original, né? Aquele pecado que começa lá na desobediência, lá no paraíso, de Adão e Eva. Quando o Senhor chega para eles, olha, pode comer de qualquer fruto aqui, de qualquer árvore, mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Porque no dia que você comer desse fruto, certamente o quê? Morrerás. O homem caiu, o homem desobedeceu. E sobre todos nós veio o pecado, e o pecado trouxe a morte. É por isso, irmãos, que em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então é esta a minha situação, a sua situação, quando você nasce morto em seus delitos e pecados. Entenda, morto espiritual. Os teus olhos não têm temor ao Senhor. Os teus olhos não têm prazer em conhecer ao Senhor. Os teus olhos não querem ir à cruz e dizer assim, Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Por quê? Porque estamos mortos, destituídos da sua glória. Amém, queridos? Um texto específico para explicar e comprovar na Bíblia. Porque entende, irmãos, tudo que nós estamos passando para vocês aqui é extraído da palavra de Deus. Então um texto para você comprovar a depravação total está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Amém? A segunda doutrina que a gente trouxe para vocês, a graça irresistível. O que é isso, irmão Fábio? Graça irresistível? Me explique, por favor. Deixa eu explicar a você, irmãos. Olha só. Se não houver a ação do Deus Pai sobre a minha vida, sobre a tua vida, jamais você irá a Cristo. Entende isso? Vou repetir. Se não houver a ação soberana do Deus Pai sobre nossa vida, jamais você ou eu iremos a Cristo. Ou fomos a Cristo. Jamais. Olha só que texto fantástico. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Vou ler para vocês, entendam. Olha só o que Jesus está falando aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vou repetir mais uma vez. Essa é a graça irresistível. Olha só. Ninguém pode ir a Cristo se o Deus Pai que o enviou não o trouxer. Então você não pode também resistir à graça. E você só vai a Ele se o Pai o levar. Amém, irmãos? E glória a Deus por isso. Porque se a gente não tivesse um Deus soberano que nos ama de uma forma incondicional, nós iríamos morrer mortos. Mortos espirituais. Então a morte física, ela quando se encontra com a morte espiritual, gera o que, irmãos? A morte eterna. Então, o que o nosso Deus Pai fez em mim e em você? Derramou a graça, o seu amor irresistível sobre nós, abriu os nossos olhos e nos levou a Cristo, nos levou ao Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, queridos? Então, Jesus morre ali na cruz para aqueles que o Pai escolheu e os levou. Entende isso? Olha como é legal a gente entender a sequência da salvação, né? As doutrinas da graça de Deus, extraídas da palavra de Deus. Irmãos, isso daqui eu não estou tirando de um entendimento do nosso pastor com relação a um texto que ele fez. Não, eu acho que é assim. Não, irmãos, eu estou tirando da palavra de Deus. Nós que somos reformados, nós cremos unicamente na palavra de Deus. E tudo que vai ser ministrado para você, que é membro da Igreja Batista Reformada do Aratu, tudo que é ministrado em nossa igreja sede aqui no Bessa, lá na Igreja da Bahia Traição, é extraído da palavra de Deus. E é colocado para você como doutrina, como ensinamento, para que você possa viver a palavra de Deus, para que você possa adorar. Como podemos glorificar a Deus, irmãos, se não conhecemos esse Deus? Compreender o seu amor, a sua graça maravilhosa sobre nós? Nós estávamos perdidos, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados, e o nosso Deus nos amou. Glorificado seja o nome dele para sempre, amados irmãos. Amém, queridos? Olha só a nossa terceira doutrina: expiação limitada. Primeira, depravação total.
Estava morto em meus delitos. O pecado dos nossos primeiros pais nos atacou e nos manchou, nos destituiu da glória de Deus. Em meus olhos não existe temor ao Senhor. Em minha mente e em meu coração não há prazer nenhum em buscar o Senhor. Mas aí vem a outra doutrina, a graça irresistível. João 6,44. Aqueles que vão vir a mim serão aqueles que o Pai me enviar. Graça irresistível. Deus chega em nós, toca em nós, arranca o coração de pedra que está em nós, coloca um coração de carne e o seu Espírito está dentro de nós, nos regenerando, fazendo nascer de novo, fazendo crer no Senhor Jesus. Dentro de nós é gerado a fé e o arrependimento, irmãos. Olha para mim, preste atenção. A fé que você tem, o arrependimento que você tem, não foi gerado por você. Foi gerado por Deus. Deus gerou e imputou em você, irmãos. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Incrível isso, irmãos. Olha a sequência das doutrinas. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender o amor de Deus sobre nossas vidas, para a gente viver o verdadeiro evangelho. Era isso que o apóstolo Paulo, irmãos, especialmente na carta aos Gálatas, ele lutava, ele brigava contra os falsos mestres que estavam ensinando uma fé errada, um evangelho que não existia. Gálatas 1, Paulo, eu estou cansado de dizer isso para vocês, mas nunca vou deixar de dizer. Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, olha, se aparecer um anjo, mesmo que apareça um anjo do céu, caia do céu aqui, caia aqui na igreja do Aratu, e chegue aqui e pregue a vocês outro evangelho que não seja esse que eu tenho pregado a vocês, que esse anjo seja considerado por vocês, seja declarado por vocês como um anátema, um amaldiçoado. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, irmãos. Porque os falsos profetas traz ideias que não são, traz mensagens que não são verdadeiras. Não glorifica ao Senhor Jesus na cruz. E nós temos que combater isso, lutar contra isso. Ensinar a membresia a verdade da sua palavra, a verdade em amor, em soberania do nosso Deus. Amém, queridos? A nossa terceira, é expiação limitada. Por quem foi que Cristo morreu na cruz? Me responda, você que está me escutando agora. Estou dando uma revisão, amém? Então, se você está aí, se você já assistiu essa ministração, eu não estou repetindo, que possa ser que tenha alguns irmãos que não assistiram às outras. Então, eu estou revisando as doutrinas. E a minha pergunta, para que você que já assistiu, então, então você está sabendo responder essa pergunta. Por quem foi que Cristo morreu na cruz? Será que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo? Será? Você já pensou? Será que a morte de Cristo é uma segunda chance para o homem? Será, irmãos? Vamos pegar os textos, amém, irmãos? Para mostrar a você. Primeiramente, Cristo morreu na cruz para os eleitos. Eleitos? Os eleitos são justamente aqueles que o Pai vai levar para Cristo. Lá em Hebreus capítulo 9 e capítulo 9 e capítulo 10, vai dizer que o sacrifício de Cristo é totalmente eficaz e único. Se ele é eficaz e único, se ele já destituiu todo o pecado, se ele venceu a morte por mim e por você, e se todos não vão se salvar, quer dizer que Cristo só morre na cruz eficazmente para os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que o Deus Pai vai levar para o Deus Filho. Então essa é a doutrina que conhecemos como expiação limitada. Isso não quer dizer, irmãos, que algumas pessoas pensam da seguinte forma. Acompanhe o meu raciocínio. Pensa o seguinte, que a expiação de Cristo é limitada porque Deus ele não é onipotente. Ele não tem
todo o poder para salvar todo mundo. Não é assim, irmãos. Deus escolheu salvar alguns, e conforme o beneplácito da sua vontade. Deus é Deus. Eu e você somos apenas criaturas dele. E depois somos adotados através do seu único filho, Jesus Cristo. Você pode questionar a Deus? Lembra do livro de Jó? Quem és tu, Jó? Deus está dizendo para mim e para você também agora, quem és tu, Fábio? Então eu escolhi quem eu quis escolher. Eu tive misericórdia e tenho misericórdia de quem eu quiser ter. Ele é Deus, irmãos. E Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós temos que entender esse amor de Deus, viver esse amor de Deus, saber que temos um chamado para viver, para ser santo e irrepreensível, para levar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todas as casas aí do Aratu, bater na porta, levar o evangelho. Não vai ser um pastor, não vai ser um irmão que vai convencer aquela pessoa do juízo, do pecado. Não. Quem vai convencer, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Então, se aquela família, se aquela pessoa faz parte dos eleitos, serão salvos. Serão renascidos de novo no tempo do Senhor. A quarta doutrina, irmãos, preste atenção. Eleição incondicional. Efésios capítulo 1, eu quero abrir esse texto para vocês. Efésios capítulo 1, preste atenção, irmãos. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Vou falar agora da quarta doutrina, que se chama eleição incondicional. Eu não falei para vocês que ninguém poderia intentar contra os eleitos de Deus? Eu agora vou explicar a eleição. Qual o texto na Bíblia que fala sobre a eleição? Eu escolhi um, tem vários outros. Preste atenção, a carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. A gente vai ler do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém, irmão? Isso é um texto que é bem claro com relação à eleição incondicional de Deus, porque a condição aqui é conforme o beneplácito da sua vontade. Deus não elegeu Fábio porque Fábio é bonzinho. Fábio merecia a morte eterna. Eu, você, todos nós, irmãos. Deus não escolheu você porque você é bonzinho, não. Deus escolheu você conforme o beneplácito da vontade dele. Ele teve misericórdia de você e não teve de fulano porque assim ele quis. Ele é Deus. E ponto final, irmãos. E ponto final. Então a eleição, preste bem atenção isso que eu quero dizer a você. A igreja de Cristo, ela é constituída antes da fundação do mundo. Através desse ato eletivo de Deus, incondicional de Deus, para com cada um de nós. Se você pegar Romanos capítulo 9, eu vou abrir com vocês também, que são textos que nós temos que ler, irmãos, e estudar esses textos. Romanos capítulo 9, por favor, abra a palavra do Senhor. Romanos capítulo 9, vamos ler do versículo 11 ao 16. Preste bem atenção à escolha de Deus, como é feita. Olha só, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Esse é o versículo 11. Já fica bem claro, não já? Ele está falando de dois gêmeos. Ele está falando aqui de Jacó e de Esaú. E ele vai continuar e vai falar que escolheu Jacó. Amor Jacó. Jacó depois teve o seu nome alterado para quem? Israel. Então Deus escolheu
um povo, uma nação, para que esse povo glorificasse a ele, para que esse povo anunciasse aos outros povos que existe somente um Deus. Então Deus escolheu a Jacó e se aborreceu de Esaú. Nenhum dos dois tinham nascido, irmãos, nenhum dos dois. Isso é para provar que a eleição não é por obras. A eleição não tem nada a ver com você nem comigo. A eleição é conforme o beneplácito da vontade de Deus. Somente isso. Vamos continuar o texto, irmãos. Olha só. Versículo 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha só o versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha só o apóstolo Paulo, né? Falando lá aos romanos, né? Olha, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés. Olha só o que Deus diz a Moisés. Versículo 15 de Romanos capítulo 9. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então a eleição, irmãos, ela é incondicional. Incondicional é porque não existe nenhuma condição que tenha em você, nada em você, para que Deus tenha escolhido você. Deus elegeu você sem você ter nenhum crédito diante dele. Você não tem nenhuma justiça. Eu não tenho nenhuma justiça diante de Deus. Então é isso que nós temos que entender, primeiramente, o amor dele. Quem é ele? O que ele fez por nós. Para que quando a gente se ajoelhar diante dele e orar, a gente entender esse amor dele por nós. A soberania dele por nós. Não entender que a gente tem um domínio das coisas. Que a gente pode dizer assim, eu quero Deus ou eu não quero Deus. Não é assim, irmãos. Você não tem um livre-arbítrio para escolher Deus ou não. Foi Deus que escolheu você. E glorifique a Deus por isso. Porque se não fosse, você não estaria aqui, irmãos. Eu não estaria aqui com a palavra de Deus em cima aqui da minha cama, olhando, estudando, trazendo para você. Se Deus não tivesse feito eu nascer de novo, jamais eu estaria aqui. Sabe onde eu estaria? No pecado, na lama, na escuridão, nas trevas, me direcionando para uma morte eterna. É ali onde eu estaria. Eu tenho plena convicção disso. Jamais foi por mim. Foi ele que fez em mim, foi ele que fez em você. Possa ser que você esteja me escutando, que você ainda não confessou sua fé ao Senhor Jesus, você não teve o seu encontro a ele, mas você está escutando, e eu creio que a palavra de Deus jamais volta vazia. Escuta, abre os teus olhos, abre o teu coração, abre teus ouvidos. A fé, segundo a palavra, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Escuta você, vê você. A palavra de Deus tem poder para penetrar onde nada e ninguém pode penetrar, irmãos. É por isso que é importante essas doutrinas. E como isso mudou o meu ser, a minha forma de ver a Deus, a minha forma de ver a minha esposa, a minha forma de ver a minha família, a minha forma de ver meus pastores, a minha forma de ver a igreja no qual eu congrego, como isso mudou toda a minha vida, como a maravilhosa graça de Deus mudou o meu viver. E é isso que eu quero trazer para você, irmãos, a verdade do Evangelho. Eu não sou justo por causa da minha justiça, é o Senhor que me justifica. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É você não, meu irmão. É o Senhor que lhe justifica. Naquele dia, segundo a sua palavra, que existirá, ele voltará para buscar a sua noiva. Ele voltará para criar juízo sobre todos. E você diante dele, não vai ser a sua justiça, não vai ser as suas boas obras, não, porque até as tuas boas obras, até as minhas boas obras foram preparadas antes de mão para que a gente pudesse fazer. Efésios capítulo 2, versículo 10. Leia a palavra.
Leia a palavra, irmãos. Efésios 2:10 diz que até as nossas boas obras foram preparadas de antemão pelo nosso Deus para que a gente possa fazer, irmãos. Não é nada com você, não é nada comigo, nada de livre-arbítrio, irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um amor incondicional. Uma graça irresistível. Uma expiação limitada. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Um alto preço, meu amado irmão, foi pago ali na cruz. Cada gota derramada daquele sangue do Senhor Jesus ali na cruz, cada humilhação do Senhor Jesus ali na cruz, foi por mim e foi por você. Foi para aqueles que o Pai vai levar. Foi para aqueles que confessam verdadeiramente, que abre a sua boca, que no seu coração, que na sua mente, e confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Mas lembre, não é de você. Toda a honra e toda a glória, irmãos, tem que ser dada somente ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para glorificar o nome do Senhor. Eu estou aqui, trazendo essa ministração para você, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, não o meu. Os meus pastores aqui do Bessa me direcionaram aí para o Aratu, junto com meus amados irmãos que estão sempre fazendo o trabalho, a obra do Senhor aí. Não para que os nossos nomes sejam glorificados por você, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O meu casamento, o meu trabalho, a minha vida, a minha família, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que fazer para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque o que Ele fez por nós é impagável, irmãos. A graça de Deus é impagável. Nós não podemos pagar isso, esse alto preço. Mas hoje, eu queria trazer para você a última doutrina da graça de Deus na salvação do homem. E ela se chama perseverança dos santos. Você sabia que você é conhecido na palavra de Deus como santo? Mas não é um santo como o Senhor é, não. É um santo no sentido de separado. E essa separação, amado irmão, começa antes da fundação do mundo. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua eleição. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, através da tua palavra, para todas essas pessoas que estão escutando essa tua palavra, que elas sejam tocadas, que elas sejam renovadas, que elas sejam restabelecidas, que elas sejam regeneradas pelo poder que existe na tua palavra. É Deus que faz, irmãos. Então a perseverança dos santos, irmãos, é motivo de vitória, de glorificar esse Deus por tudo isso que Ele fez em nós. Nós vamos perseverar, irmãos, mas não vai ser por causa da nossa força, é porque Ele está em nós. Ninguém pode intentar contra o eleito de Deus, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1, o que é que diz, irmãos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu quero dizer a você, para que você abra os seus olhos para o Senhor. E se alguém perguntar a você, meu irmão, você pode perder sua salvação? Quero dizer aqui a você, com base na palavra, jamais você pode perder, porque ninguém pode intentar contra os eleitos de Deus.
Foi Ele que justificou, foi Ele que elegeu, foi Ele que predestinou, foi Ele que chamou, foi Ele que adotou, irmãos, foi Deus que fez. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Tome posse dessa palavra. Nenhuma condenação há. Eu queria abrir um texto e queria terminar essa ministração sobre a perseverança dos santos com base nesse texto. E esse texto está em Romanos capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 28. Vão ser 11 versículos, irmãos. E eu quero terminar. E quero mostrar para vocês a perseverança dos santos nesse texto. Começo com Romanos 8, versículo 1. Vamos ler novamente aqui, que eu já disse a vocês, mas nós vamos ler. Olha só o que é que diz Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Pergunta aí o seu irmão que está do seu lado, o seu familiar que está do seu lado. Pergunte a ele assim: você está em Cristo Jesus? Pergunte isso. Pergunte. Se a resposta for sim, eu quero dizer a você, com base nesse texto, que nenhuma condenação há para você. Olha que presente maravilhoso Deus deu a você. Olha o que a obra de Cristo na cruz fez por você. Olha que amor incondicional, conforme o beneplácito da vontade de Deus Pai fez em você. Olha só, e eu quero ler também um texto que eu me esqueci agora, mas eu quero passar para vocês. Olha só o que é que diz Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. E agora vamos anotar aqui a ação do Deus Espírito, né? Falei muito hoje do Deus Pai e do Deus Filho. Sabemos que temos um Deus que é trino, né? Pai, Filho e Espírito. E eu quero falar para vocês agora a ação do Espírito Santo de Deus sobre você. Efésios capítulo 1. Abram, por favor, irmãos. Efésios 1. Estou abrindo aqui a palavra. E nós vamos ler o versículo 13 e 14. Escute o que eu vou dizer para você. Escute. Olha só. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, irmãos. Que texto fantástico! Eu jamais poderia esquecer. Glória a Deus que o Senhor me lembrou desse texto. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Vou repetir, preste atenção e eu vou explicar esse texto para você agora. Em quem também vós. Para quem Paulo estava falando aqui em Efésios? Para os cristãos. A mesma palavra que Paulo está dizendo lá para os Efésios, eu estou direcionando para você agora que me escuta e que me vê. Olha só. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho. Olha a palavra da verdade, irmãos. Olha a palavra de Deus aqui. Você está vendo, você está escutando a palavra de Deus. Preste atenção agora. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Se você crê nesta verdade, olha só o que acontece com você. Olha só o que o Deus Espírito faz com você. Olha só. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Existe um selo em você, irmãos. Eu quero dizer a você, querido, preste atenção, que você que me escuta. Preste atenção. Olha só, estávamos condenados à morte. Mas através da graça, da maravilhosa graça de Deus, da sua graça irresistível, do seu toque em nós que nos leva para o Senhor Jesus, quando escutamos a sua palavra, o que acontece, irmãos? E quando cremos nela, olha só, eu já fui regenerado. Amém, irmãos? Então eu só vou crer na palavra depois que eu nascer de novo. Não pode ser antes. Então quando eu escuto a palavra e creio na palavra, o Espírito Santo de Deus me sela.
E esse selo não pode ser arrancado por ninguém. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus aí na tua casa. Você está selado pelo selo do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode arrancar, ninguém pode intentar contra você. Você é um eleito de Deus. Oh, glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Quão grande e rico é a tua boa vontade. Exaltamos e glorificamos um Deus vivo. Olha só o versículo 14, irmãos. O qual é o penhor. O que é o penhor, irmãos? É a garantia. Você está garantido. Ninguém pode tirar você dos braços do Senhor. Ninguém. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, queridos? Exaltamos o nome do Senhor. O Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. O Deus Filho, ele desce, se torna homem e tem morte de cruz, é crucificado, é torturado, é humilhado. Mas através desse sacrifício, ele consegue nos levar para a salvação. Amém? O Deus Pai nos elege e manda para o Senhor Jesus. Nós cremos nele, nós escutamos a sua palavra e o Deus Filho faz o quê? Nos sela. Romanos 8:1, nenhuma condenação. O que isso quer dizer? Perseverança dos santos. Vamos perseverar, irmãos, não pelas nossas forças. Preste bem atenção. Isso não quer dizer que você não tenha que cooperar para a perseverança. Existe uma diferença, né? Você vai cooperar por quê? Porque você está regenerado. Então você vai sentir prazer em ir para a casa do Senhor. Você vai sentir prazer em fazer o melhor para a sua casa, para a sua família, para os seus irmãos. É porque existe um ato regenerador dentro de você. Então você vai cooperar nesse sentido. Deus agiu em você, trouxe você lá do lamaçal, trouxe você aqui para um caminho estreito, trouxe para o caminho da salvação, e você vai caminhar. Tem momentos que você pode até sentir e pensar em desistir, mas o Senhor já elegeu você. É graça irresistível, é selo do Espírito Santo de Deus. E ninguém pode intentar contra você. Ninguém pode arrancar você dos braços do Pai. O cristão, ele tem que aprender a perder o medo da morte. Porque até a morte já foi vencida pelo Senhor Jesus na cruz por mim e por você, irmãos. Todos os nossos dias já foram planejados quando a gente ainda estava no ventre de nossa mãe. Foram planejados por um Deus que é soberano, um Deus que sabe o que faz. Nada acontece nesse mundo por acaso, não, irmãos. Existe um Deus soberano, poderoso, grandioso, único, majestoso, que nos ama. Que nos ama. Abram a palavra do Senhor. E eu queria concluir com esse texto. Essa doxologia. O que é uma doxologia, né? É quando é um texto bíblico que parece mais um louvor ao Senhor. Veja só o que é que Paulo diz. Romanos capítulo 8. E eu quero concluir a perseverança dos santos, que é o nosso tema, a nossa última doutrina hoje. Dizer para você, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há condenação. Perseveramos. A perseverança do santo. Se alguém lhe perguntar, você se considera santo? Aí você tem que saber explicar, né, irmãos? Eu me considero santo como um separado de Deus. Interessante que lá em Efésios capítulo 1, você pode ler depois, 1 do 3 ao 5, ele diz que o Deus Pai nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É a palavra de Deus, irmãos, amém? Mas voltemos aqui para Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Vamos ler, irmãos. Olha só, acompanhe comigo a leitura. Sabemos, versículo 28, Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção a partir do 29. Preste atenção. Olha só aqui a perseverança dos santos. Preste atenção. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão
conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Só um ponto aqui. Se a gente fizer uma correlação com Efésios capítulo 1, do 3 ao 5, a gente vai ver aqui a correlação correta dos textos bíblicos, né? O Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e nos leva para o amado. O amado é sacrificado na cruz por mim e por você. Há uma correlação do agir do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito lá em Efésios do 1, capítulo 1, do versículo 3 até o 14. Deus Pai nos elegeu. O Deus Filho, ele paga todo o sacrifício na cruz por mim e por você. Quem era para estar na cruz, irmãos? Jesus cometeu algum pecado para ter morte de cruz? Não. Quem foi que cometeu o pecado? Nós. Nós é que merecíamos estar na cruz. Então houve uma substituição. Foi pago um alto preço pelo Senhor Jesus por mim e por você. E lá na frente, quando você é regenerado e quando você escuta a palavra de Deus e crê no Evangelho, o Deus Espírito lhe sela. Ninguém pode arrancar esse selo, irmãos. Não tem sentido. Se você é selado, é selado. Não tem como arrancar e no outro dia o Espírito Santo de Deus selar. Não. 1000 vezes não. Acompanhamos, irmãos, a leitura. Versículo 29. Romanos capítulo 8. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção, versículo 30. Preste atenção, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus chamou você, Deus me chamou para Ele. A esses também que chamou, a esses também justificou. A justiça através do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo em nós. E é isso que permite a nossa vida eterna. Nós somos justificados através de Jesus Cristo, irmãos. Nem eu, nem você, nem ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas nossas obras. Não podemos. Versículo 30 mais uma vez. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perseverança dos santos. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele vai vir para buscar os eleitos. Aquele que o Pai já elegeu antes da fundação do mundo. Aquele que vai chamar num chamado irresistível. Aquele que vai chamar e vai levar para Jesus. Aquele que vai escutar a palavra como você está escutando agora e vai crer na palavra e será selado. E ninguém pode tirar das mãos dele. Glória a Deus por isso, irmãos. Continuemos. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Preste atenção, irmãos. Possa ser que o inimigo de nossas vidas coloque pessoas para dizer assim: ei, tu não presta. Ei, não. Deus não gosta de você. Ei, você isso. Irmãos, não escute. Escute a voz de Deus. Escute a palavra de Deus, que é verdade. Entende isso, irmãos? Fiquem atentos a isso. Sejam vigilantes com relação a isso. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Coisa profunda. Olha só o versículo 33. Já falei muito dele hoje. Escutem o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Será que eu fizer também se eu for fazer agora uma correlação do versículo 34 com Romanos 8.1 dava certo? Vamos ver? Vamos ver o que é que diz 8.1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos pegar 8.34. Vamos ver o que é que diz 8.34. Quem os condenará?
Está perguntando aqui, quem é que pode condenar um eleito de Deus? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem é que pode separar você do amor de Cristo? Ninguém, nada, irmãos. Somos dele, somos propriedades dele. Fazemos parte da família de Deus. Somos filhos adotados através de Jesus Cristo de Nazaré, através da sua morte na cruz, totalmente eficaz, como Hebreus fala. Um sacrifício único, eficaz. Para todos aqueles que estão sendo santificados, para até o final dos tempos, que seremos glorificados com Deus Pai, numa vida eterna com Ele, irmãos. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja só o versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha só o que eu falei, nós precisamos, cristãos, perder o medo da morte. Não que ninguém queira morrer, irmãos. Nós temos familiares, nós temos a vida, nós temos tudo aqui que Deus nos abençoa, é bom, é perfeito. Mas nós temos que ter essa ideia de que quando nós fecharmos nossos olhos, nós não podemos ter a dúvida para onde nós iremos. Porque eu estou bem certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa, que palavra de esperança, que palavra de conforto. A palavra de Deus nos enche, irmãos, de esperança, de força, de plena convicção de que temos um Deus que jamais nos deixará. Que temos um Deus que já nos selou. Que temos um Deus que já pagou o alto preço por nós. Todos os nossos pecados que já cometemos e que iremos cometer foram pagos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz. E eu queria aplicar essa palavra para me terminar essa série de ministrações para você agora. Você que acompanhou essa série, ou então você que começou a assistir hoje, mas escutou um breve resumo das doutrinas da graça na salvação do homem. Da graça de Deus na salvação do homem. Você que escutou, você que entendeu. Eu quero chamar você para que você fique agora de joelhos, se você puder assim, se não de olhos fechados, para que eu possa orar por você. Não vai ser eu que vai fazer nada, é a palavra de Deus. É a confirmação da palavra na tua vida. Eu não tenho poder sobre nada. Eu sou falho, fraco e pecador. E a minha justiça não vem de mim mesmo. É a justiça de Cristo que está em mim. E assim você também é. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus. Para as pessoas que assistiram a este vídeo agora da tua ministração, eu te peço, Senhor, que a tua maravilhosa graça seja derramada sobre essa vida dessa pessoa, sobre a sua casa, conforme a tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor elegeu a igreja, as pessoas nos quais vão escutar a palavra e vão crer. E quando isso acontece, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13, o teu Espírito sela essa pessoa. Então possa ser que tenha pessoas neste momento, possa ser que tenha pessoas que nunca tenham escutado a tua palavra, Senhor,
que tenham até duvidado da tua palavra. Possa ser que tenha pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, mas ainda continua duvidando do poder da tua palavra. Eu, como teu filho, eu, como teu servo, filho adotivo e servo teu, eu te peço, Espírito Santo de Deus, se essa pessoa que me escuta, ela é uma eleita tua, e se for da tua vontade assim realizar o teu selo sobre ela, que assim seja, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca nas pessoas, toca nas famílias. Eu te peço agora também pelos familiares do Aratu, por todas as pessoas aí da igreja do Aratu, da comunidade do Aratu. Deus vai visitando cada familiar desse. Tem muitas pessoas que eu não conheço, tem muitas pessoas que meus irmãos aqui do Bessa não conhecem, mas o Senhor conhece todas elas. Que a tua palavra toque na vida dessas pessoas, que a tua palavra traga paz à casa dessas pessoas, restauração, renovo, esperança, alegria, porque sabemos que o Senhor pode fazer isso. O teu nome tem todo o poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Te pedimos agora, Deus, pela Igreja Batista Reformada do Aratu, pela sua membresia, ó Deus, por todos os irmãos junto conosco, que nós ajudamos os nossos pastores aí. Te pedimos também agora pelo curso Primeiros Passos, que iniciou hoje a aula, Deus. Ó Deus, pelos seminaristas, ó Deus, pelos nossos pastores, para que o Senhor nos dê sabedoria no ensino da Tua Palavra, para que a gente venha falar a verdade da Tua Palavra, porque sabemos que o Teu Espírito se move através da Tua Palavra, e sabemos que nesse mover do Espírito, o selo vem sobre as pessoas. Não somos nós, é o Senhor que faz a boa obra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua Palavra, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que puderam assistir a esse vídeo, essa ministração da palavra, essa série de ministrações onde nós hoje concluímos, né, as doutrinas da graça de Deus na salvação do homem. Foi uma bênção para todos nós. Eu tenho certeza que Deus falou com cada um de vocês. Eu tenho certeza e também comigo, porque antes da palavra chegar aí para vocês, o Deus fala comigo. Amém? Então que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando, te livrando, mostrando quem Ele é para você. Deus abençoe, um forte abraço. Eu queria que nesse momento, que eu não quero esquecer, eu queria pedir oração também nesse momento, irmãos, por todos os irmãos que estão enfermos. Não sabemos os nomes das pessoas. Se você tem algum aí, você ora especificamente nesse momento. Amém? Eu não queria esquecer de pedir oração nesse momento que a gente está passando por pandemia, desse vírus do Covid-19. Muitas pessoas têm falecido, têm trazido tristeza às famílias. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora e que a gente orasse pelos enfermos e pelos familiares. Você pode fazer isso? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento queremos, Senhor, te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja fortalecendo. Ó Deus, trazendo a cura aquelas pessoas que estão contaminadas em um leito de hospital. Aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, nem numa UTI, estão esperando uma vaga. Aquelas pessoas que estão sofrendo agora com respiração, com dores. Ó Deus, que o Senhor traga o conforto a elas. Não sabemos se o Senhor vai livrar elas da morte neste momento, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor toque nelas, que a tua graça chegue a elas, que elas conheçam e reconheçam que tu és o Senhor da vida delas, porque o maior presente é a vida eterna, é a salvação. Então, em nome de Jesus, traz o conforto a essas pessoas, traz também para aquelas pessoas que assim o Senhor determinar a cura. Cura essa enfermidade, essas doenças, Senhor, não só de Covid-19. Traz também, conforme a tua vontade, essas pessoas para suas casas, para suas famílias. Te pedimos também agora para os familiares dos enfermos, que o Senhor esteja restaurando, renovando suas forças. Em nome de Jesus, Senhor Deus,
A todos eles. Te pedimos também pelos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, a todos eles que trabalham em hospitais, em clínicas. Ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, dando sabedoria a cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isso. Sabemos que temos um Deus que é todo poderoso, que basta uma palavra tua para que haja vida. Assim como tu disseste, Senhor Deus, a Lázaro, sai para fora. Assim ele saiu. E assim nós cremos. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, queridos? Deus abençoe.